É isso aí, começando agora o episódio número 2 do podcast The Stories. Eu sou Paulo Carvalho e, como prometido, trouxe de novo aqui o nosso convidado especial, o Ismael Júnior. Ismael, Obrigado pelo convite. beleza? Tudo jóia. Tudo jóia. Programa passado, quem não assistiu, vai lá no portal, dá uma olhadinha, dicas que você deu ali no Instagram, hein? Importantes. Né? Salva vidas. Salva vidas e vai salvar a minha. E outra, economiza, ele poupa. É. Porque as pessoas não vão comprar mais o que não deveria comprar, né? Porque aquele caso lá que você contou, o pessoal começou a vender no teu nome, né? Exatamente, ainda tem uma questão da associação da marca com, né, Exato. com coisa. Mas agora nós falamos segurança individual, né? A gente chama de pessoa física. Pessoa né? física, Agora nós vamos falar hoje, né, com um problema que especificamente quem é o culpado pela cibersegurança nas micro e pequenas empresas, porque ninguém fala desse assunto. Só sabe falar de cibersegurança, a gente só pensa em empresas de médio, grande porte, né? E a gente acha, então, as pequenas, então, não tem problema nenhum, Ismael. Como é que funciona? Bom, na verdade isso daí é o maior mito que tem, né? Porque empresa é empresa. Toda empresa está sendo visada, todo mundo tem um interesse, seja ela em pequena, seja ela em média, seja em grande. O que geralmente eu costumo dizer, a diferença entre a pequena empresa, né, a micro, né, pequena e a grande empresa, é que a grande empresa ela vende jornal. Né? Ela sai na mídia, né? Então ela dá likes, né? Já a micro, ela não é conhecida, né, pelas grandes mídias, então ela acaba não aparecendo, mas várias empresas, né, são atacadas e muitas delas até fecham, porque não consegue. Lembra que eu falei da cyber-resiliência, que a gente ajuda lá no finalzinho do pitch, que a gente ajuda as empresas a ser cyber-resilientes? A cyber-resiliência vem nisso. Depois de um ataque ou durante um ataque, a empresa ela segurar firme, ela dá uma envergada, né, mas ela se mantém na posição. E às vezes quando a empresa não está preparada para isso, ela quebra. Né? E isso que eu estou falando não é o Ismael, são os números. Né? Eu gosto às vezes de trazer números para as pessoas entenderem que assim, houve um crescimento aí de 140% de pequenas, as PMEs que são atacadas. E por que as PMEs são atacadas? Porque elas realmente acreditam nesse mito que elas não são alvo. Mas quando são, elas não sabem de onde veio aquele, vamos chamar, aquele tiro, né? E muitas das vezes são derrubadas. E aí quebra, né? Ou tem um prejuízo muito grande. Vou dar um exemplo aqui. Qual é a empresa, se ela não tiver um resguardo financeiro, não tiver investidores, que aguenta uma paulada de 1 bilhão? É complicado. Mas eu vou dizer para você, a loja americana teve isso de prejuízo. 1 bilhão. Arredondando. Nós tivemos um ataque no Sebrae agora também, não também foi? Também teve. Mas imagina só, 1 bilhão de prejuízo. Mas esse prejuízo, vamos lá, eu tô ali com o microempresário. Vou fazer o papel de empatia dele ali. Ismael, onde é que um hacker vai me prejudicar? Me explica. Então vamos lá. Bom, Eu hoje... sou dono de uma pequena indústria, têxtil e tal, e como é que ele vai me prejudicar? Então, boa, você fez uma coisa legal. Esses dias, né, falando de indústria, né, houve um ataque no Irã que uma siderúrgica foi atacada e ela botou as máquinas para gerar um mau funcionamento. Esse mau funcionamento, a siderúrgica estava produzindo lá minério de ferro, vou chamar assim, as caldeiras esquentaram demais e vazaram e geraram um problema gravíssimo na siderúrgica que ela teve que parar. Foram várias siderúrgicas atacadas. Então imagina se essa siderúrgica ela é uma empresa nuclear. Problema, né? Mas houve um ataque desse também. Teve um malware que chamava Stuxnet, que ele atacou uma empresa, uma usina nuclear. Foi um malware dos Estados Unidos. O que é malware? Explica pro pessoal. Bom, malware é um nome correto de quê? É um acrônimo, né? De malicious software. Então é um software malicioso. Aí o pessoal juntou. Mas como nosso público aqui pilantra, né? É popular, a gente vai falar no famoso vírus. Para ficar fácil. É o vírus. É um vírus. O malware é um vírus. É um vírus, né? Apesar que quando você vai falar tecnicamente, né, vírus é uma das classificações de malware. Mas
Pra gente não complicar aqui. Mas você ainda foi ali na siderúrgica. Eu tô falando é o meu amigo ali que tá do outro lado ali, da Então, bora lá. confecção. Da confecção. O que ele tem? Eu tenho a confecção, eu tenho um software que eu tenho planilha, eu tenho um software que controla a minha produção e olhe lá. O que um hacker, um ataque pode me prejudicar? Então vamos lá. Um ataque hacker, quando a gente está falando diretamente, vamos supor, se as máquinas dele estiver, que a gente chama de estanque, ela estiver isolada, ela não vai parar de funcionar porque ela não está ligada na internet ou não tem um meio de comunicação com ela. Ele vai continuar a costurar, a confecção, ele vai conseguir produzir. Só que por outro lado, ele tem uma base de dados onde ele tem as informações financeiras, onde ele tem a base de clientes dele com os pedidos. Então o que os hackers fazem? Eles vão lá a um ataque que a gente chama de ransomware, que é um malware, né? Que ele vai lá e sequestra aqueles seus dados. E aí, a partir desse sequestro, ele te deixa inoperante. Então, você não consegue saber quais são os pedidos do seu cliente, você não consegue registrar novos pedidos. Sequestra os dados. Ele vai lá, criptografa, né? Que é um tipo de sequestro, que só ele tem a chave para descriptografar. E aí, ele fala para você assim, ô Paulo, você quer seus dados de volta? Você tem que me pagar o resgate. Mas como é que eu pago um negócio dele? Aí, esses caras não tem conta bancária, tem? Não, mas criptomoeda tá aí para isso, né? Aí eu tenho que abrir uma carteira no Bitcoin e tal. Exatamente. Ele vai te mandar uma chave. Olha aí, gente. Que aquela chave, ela é cobrada em bitcoins, alguns bitcoins, então depende aí do malware que você pegou. E a conta, no caso da criptomoeda, ela tá em qualquer lugar, Tá né? em qualquer lugar e tá para qualquer pessoa. Então você, devido à impossibilidade de rastreamento, você não vai chegar no destinatário que é o atacante, né? Então ele vai lá e sequestra. Mas sabe qual é o pior disso? É que depois ele vai tirar um outro dinheiro seu. Como? Como ele sequestrou... Além do sequestro? Além do sequestro. Então vamos lá, né? Vamos fazer o processo. Você é um cara de processo, né? Então vamos lá. Para. Você é um cara Meio de aposentado, mas... Você é um cara de processo. Então vamos lá. Como é que o primeiro acontece? O ataque aconteceu, o incidente de segurança aconteceu, eu sequestrei os seus dados. Né? E aí você fica inoperante porque sem aquela base de dados, de sistemas, né? Seja ele financeiro, seja ele qual for, você não vai conseguir operar, pelo menos não na sua totalidade. Você tem um impacto ali. E aí ele vai falar assim, olha, você quer seus dados de volta? Você tem que me pagar ali um resgate. Aí você foi e pagou o resgate, ele te devolveu os seus dados. Ele devolve? Devolve. Olha aí, nem tá sempre, tão... nem sempre, mas... Como é que é o nome claro? É sequestro digital? É sequestro. É porque o ransom, né, em inglês é sequestro. Então é ransomware, então é um sequestro do software, que é aquele ware é de software. Então é um sequestro do teu software. Então ele sequestrou os seus dados. Caramba. Então ele criptografou seus servidores, suas estações de trabalho, que elas ficam inoperantes. E aí você não consegue trabalhar. E aí você vai lá, paga ele, que não é o processo correto, né? Sequestro não se paga. Mas, enfim, você não tinha backup, você não tinha nada, né? Por isso que eu falo que as empresas não tomam as ações, ela fica no prejuízo. Mas vamos lá, processo. Foi lá... Mas peraí, se eu fizer um backup em outro disco, eu estou isento não necessariamente em outro disco. O backup é o seguinte, se você vai fazer backup do seu celular, você tem que tirar a informação daqui e guardar em outro lugar. Pode ser na nuvem. Pode ser na nuvem, pode ser num HD externo, pode ser num pendrive. Agora, quando a gente está falando de empresa... porque você tem um sistema que normalmente roda, né? A não ser que você tenha um sistema cloud, né? Que roda na nuvem. Mas os backups hoje você pode, abrindo um parênteses aqui, você pode fazer o backup seguinte. São 3 tipos. Você pega o backup, faz um backup e deixa ele local. Para quê? Se você precisa tomar uma ação rápida, o backup tá fácil. Tá aqui na mão. Mas aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Olha lá, eu tô começando a analisar você, tô ficando preocupado, né? Aí a pergunta que eu vou fazer pro Ismael é o seguinte, Ismael, é melhor ter um RP? RP, gente, é um sistema de gestão que você compra, né? Às vezes é um faturamento, qualquer coisa que você tiver de sistema de gestão, financeiro, estoque e tal. Vale mais para mim eu usar um sistema que funciona todo na nuvem do que eu ter um sistema que roda dentro do meu servidor para eu fugir desse sequestro? Bom, isso vai depender do teu modelo de negócio. É óbvio que hoje o pessoal está botando tudo na nuvem, mas nem tudo, né, tem um termo em inglês, nem tudo é cloudable, né? Nem tudo vai para a nuvem, né? Mas você tendo o sistema na nuvem, você se isenta, entre aspas,
da responsabilidade de fazer o backup, né? Ou ter o backup daquela informação. Na verdade, você está acreditando que o seu fornecedor, o teu parceiro de negócio lá, né? O fornecedor lá, ele está fazendo o que você não quer fazer. Por N motivos. Você não tem equipe de TI, você não tem infraestrutura, você não tem nada. Então, tu jogou... Lembra que quando você vai tratar de risco, você mitiga, você aceita, você transfere, né? Então, nesse caso, você transferiu o risco para quem? Pro fabricante lá porque no Brasil você só coloca a fechadura quando o ladrão arromba a porta, né? Muitas das vezes ele nem arromba, né? A chave já está na porta, A né? chave está na porta, que é pior ainda, ele né? já entra. Então, assim, é uma possibilidade e te dá uma segurança, mas você quando vai pegar esse provedor de serviço que está na nuvem, é importante você saber quem ele é, qual é o histórico dele, a reputação. Por quê? Porque ele vai fazer o que você não tem hoje capacidade, nem essa capacidade, equipe, processo, entre outras coisas, de gerar a continuidade daquele software, né? daquela informação que você tem lá. Então você contrata na nuvem e deixa lá ele responsável por isso. Então ele vai ter que te garantir, através de contrato, entre outras formalidades, que ele vai fazer isso por você, né? Mas só voltando aqui, para o pessoal não perder a linha de raciocínio, então falar, houve um incidente, houve o sequestro, né, dos seus dados, ele pediu o resgate, você não deveria, mas pagou porque você não tinha backup, então você precisava voltar a operar, né? Aí a questão da cyber resiliência que eu falei para você, que a empresa precisa ter, aí pagou. Aí beleza, ele te devolveu os seus dados. Só que agora, ele, na malandragem, ele vai falar o seguinte: Paulo, você conhece a LGPD? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? O Paulo falou, conheço. Então, nesses dados aqui que eu sequestrei seu, tem base de cliente seu. Então, se você não me pagar de novo, eu vou vazar esses dados. Lembra que a gente falou do vazamento lá que você teve? Ixi, é o segundo sequestro. Aí é a segunda extorsão. A primeira é por causa do sequestro. Agora ele vai te extorquir pela segunda vez, né? Ou quem foi o microempresário, né? As PMEs ali, ele vai extorquir pela segunda vez, porque se ele falou assim, ó, se você não me pagar novamente, eu vou pegar esses seus dados e vou vazar ele. Então dá a dica de tudo que ele pode roubar da gente para eles fazerem a negociação de primeira, né? Não, eu já tô falando aqui, então, mas você tem, lembra daquele ditado, né, que vovó já dizia, prevenir é melhor do que remediar? Então o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar pensando já que isso é uma possibilidade, isso é uma realidade para as pequenas e médias empresas. Não é só um problema das grandes. Agora, nosso programa é The Stories, né? Então, eu vou contar uma historiazinha aqui. No outro programa eu contei, você não contou a história, né? Agora você vai contar a história aqui agora, viu? Você vai contar uma história aqui pra gente. Eu vou contar uma história de um amigo meu que mora nos Estados Unidos, que ele era porque acabou saindo da empresa por conta desse infortúnio. Ele era gerente financeiro. Sim. De uma rede de lojas, não sei qual era mais ou menos, e ele recebeu uma ligação do dono da empresa perguntando se ele tinha mudado a senha do sistema financeiro. Aí ele chegou, escutou a voz, era a voz realmente do dono da empresa. Ele, óbvio, conversa com ele todos os dias, ele sabe a voz do... Eu falei, não mudei não mudou não, mas como não mudou? Eu tô tentando aqui, não tô conseguindo. Não, me passa aí. Aí ele falou, pô, é aquela, pô, tal. Então, obrigado. Então tá, beleza, valeu. Ele foi lá e fez. Arrancou boa parte da grana da empresa e transferiu, saiu distribuindo, tal. Moral da história, ele chegou com uma conversa que nós tivemos do Metap e ele descobriu que essa voz é um tal de Deep Voice. Sim. Que é um sintetizador de voz que copia a sua voz. Sim. Idêntico, e você pode transcrever o que quiser. É isso aí. Aí eu te pergunto, com o deepfake, que você consegue pegar a imagem da pessoa, com esse deep voice, qual é o limite da segurança digital? Bom, o limite são casos de processo, né? São os processos, né? A gente volta para a questão dos processos. Na verdade, assim,
Esses ataques, eles são reais, acontecem. Nesse caso que aconteceu com seu colega, aconteceu também com uma grande empresa nos Estados Unidos. A história é muito similar, né? E aquela empresa tomou um prejuízo de, se não me falha a memória, $250 mil. Né? E esses $250 mil foi parar numa conta, se não me falha a memória, não sei se foi na Turquia, alguma coisa assim. Né? Esse dinheiro foi parar, a pessoa depois foi conseguir rastrear, isso deve ter uns 4 a 5 anos. Né? Então, assim, a gente vê muita brincadeira no Facebook, tu já viu? Que você vai lá, pega a sua voz, começa a falar, né? E aí aparece o Trump falando, né? Você vai falando e a boca dele vai mexendo com você. Isso, ou a você gente tá até tem algumas coisas que a gente brinca aqui. Isso. Mas até aí eu pego uma voz e coloco dentro de onde eu quiser. É um sintetizador. Mas essa cópia da voz. Na verdade, o que as pessoas fazem, né? Hoje a gente tem tecnologia para isso. Então você vai lá, pega uma máquina, né? Você, um cara hoje está trabalhando aí com inteligência artificial, machine learning, então você pega lá aquela máquina, né, aquele programa, ele faz um aprendizado, ele modula, ele entende, óbvio, tem várias amostras, ele modula a sua voz e a partir dali que ele já tem aquela amostra que ele pode gerar outras, ele vai lá, faz o text-to-speech, escreve e aí o sistema ele fala por você. E aí você dá a cadência, você vai modulando, né? Até que eu fale literalmente como o Paulo. E a partir daí eu faço qualquer tipo de ataque. Esse tipo de ataque é um ataque que a gente fala que assim, a gente tem o phishing, né, que é aquele ataque que a gente recebe, são aquelas e-mails chatos, né, que a gente recebe lá na nossa caixa postal, né? Clica aqui, você vai ganhar uma promoção e tal. Tem o smishing, né, que é um ataque que são aqueles SMS que você recebe dizendo que sua conta do banco mudou, clica aqui no link ou baixe o aplicativo tal, e é um tipo de ataque. E tem esse que a gente chama de phishing, parece até cearense, né, que fala vish, né? Então, o phishing, ele é o ataque que é por voz. Então, hoje com essas tecnologias de você conseguir modular e emular uma voz humana, mesmo ela sendo uma máquina, ela dá a possibilidade dos atacantes convencerem quem tá a pessoa que está do outro lado da linha, né, a saber que é você, porque aí o que acontece, né? É aquela problemática que o pessoal, quando vai fazer esse ataque, não é só modular a voz do Paulo, né, ou do Ismael, né, ou de quem está assistindo aqui. Ele vai lá, dá uma gulgada e vai saber um pouco mais sobre você para na hora que eu estiver falando, a máquina estiver falando, ela ter credibilidade, né, ela ser fiel. Então, como a máquina ligou lá pro teu amigo, né, ele sabia quem era o amigo, chamou ele pelo nome. Isso, com certeza. Fez tudo certo. Os dados da empresa. Fez todo o trabalho certinho. Uma pesquisa para poder chegar e não ter uma desconfiança. Não ter erro. Até porque ele poderia achar que ele estaria com um bandido do lado também, Sim, sendo coagido, né? Exatamente. E ele não teve essa percepção. Que também é um ataque que acontece, né? O pessoal liga para você, fica falando, papai, né, foi preso, aquela coisa, e você volta e já morreu. Né? Então, assim, o que a gente precisa entender, as pequenas e médias empresas? Esses ataques não são exclusivos das grandes empresas. Eles estão aí para qualquer pessoa, certo? Para qualquer empresa, na verdade. E aí ele vai acontecer. Quando? A qualquer momento. Para isso você precisa estar resguardado. A gente falou de backup. Backup é fundamental. Você tem que ter o backup dentro da sua empresa. Porque você não sabe, às vezes o servidor é máquina. Aquela máquina, como o teu carro às vezes dá prego, fura o pneu, o motor estoura, alguma coisa, o servidor também dá esse problema. Então você precisa ter o backup. Seja ele na unidade externa, seja ele na nuvem, enfim, é interessante que você tenha esse backup espalhado por várias mídias diferentes. Então, é um backup na nuvem da Amazon, um backup na nuvem da Microsoft, é um backup num HD externo que você tem, é um backup numa unidade, num CD. E para quê? Porque se um não der certo, você tem um outro. É backup do backup. Depois disso, é importante que você tenha um antivírus, né? Eu falo muito, aí quem anda comigo fala assim, o antivírus é um cachorro da casa. Então, o cachorro ouviu um barulho... O pessoal reclama que o antivírus degrada. Isso é papo, é? É papo. Porque antigamente, sim, né? Você botava o Norton e a máquina ficava meio lenta com o Norton. O McAfee era um pouquinho mais rápido, né? Mas só um detalhe, né? Você é velho, né? Você foi no Norton, hein? Isso aí da época que o Mar Morto era vivo, gente. Tava vivo. Tava com o pé na cova ali, né? Tava já indo. Mas brincadeira, o Norton, ele tinha antivírus que ele pesava muito. O Norton isso era real. O Norton você botava
Ou você tinha antivírus ou você trabalhava. Então você preferia trabalhar do que Mas ter as antivírus. pessoas pararam de falar de antivírus, né? Por quê? Não, na verdade o antivírus ele ainda existe. Ele só não. Como ele se tornou muito mais popular, hoje você vai ali, quando você deve estar navegando lá, aparece aqui uma caixinha de antivírus para você te vendendo. Você vai dar uma navegada no Google e vai aparecer umas propagandas. Por quê? Ele popularizou, ele não está tão caro como era antigamente. Porque o antivírus antigamente ele era específico, né? Ele tinha um foco do mundo corporativo. Hoje ele já vem para o mundo pessoa física. Então quando você vai lá na Kaspersky, McAfee, Norton, enfim, entre outros aí, você compra lá 5 licenças, né, para o seu notebook, para o seu celular, para o seu tablet, compra lá para a família, tá todo mundo seguro e paga uma merreca ali, né? Porque o pessoal entendeu que esse público final também é um grande consumidor. É óbvio que quando você vai para o mundo corporativo, as facilidades, né, as funcionalidades que tem são maiores, porque o que a empresa tem que estar preparada para atacar não, se defender é muito maior. Mas antivírus ele ainda é essencial dentro da empresa. É óbvio que esse antivírus hoje ele evoluiu, ele não é mais aquilo que a gente conhecia, mas ele ainda tem essa base. Então ele evoluiu de forma que hoje chama de EDR, né, que é um outro modelo de antivírus, é uma evolução do antivírus. Mas imagina um antivírus, como a gente falou lá que o malware é vírus, o antivírus é antivírus, não vou entrar nessa granulação que tem, mas é extremamente que tenha dentro da empresa, porque ele é o cão de guarda. Ouviu o barulho, ele vai latir, vai te dar um alerta. Então você vai perceber o que é que está acontecendo de diferente dentro da tua máquina, porque você não tem a capacidade de saber que você clicou num link aqui ou baixou um aplicativo, aquele aplicativo é um malware. O antivírus tem, então ele vai te ajudar. Aí com isso você vai... A segurança da informação, né, para que os empresários, né, as pessoas que trabalham nessas empresas, ele entenda, a segurança da informação ela é colocada em camadas, certo? Não é só o antivírus é parte do processo, né? O backup é parte do processo. Um firewall é parte do processo. Então nós vamos gerando camadas de forma que quando o ataque ele vier, você vai ter várias barreiras para impedindo que aquele ataque aconteça. Imagina assim, por que o policial usa o colete à prova de balas? Porque se ele não tiver o colete, a bala, né, aquela munição vai machucar ele. Então o que ele faz? Ele gera uma camada de proteção. Entendi. Mas hoje um tiroteio com arma mais pesada, o que ele faz? Ele está dentro de um carro blindado de colete. Mas melhorando, ele está num carro blindado de colete e de capacete. E aí você vai criando proteções para você se resguardar. Porque quem que tem que guardar? É o ativo que está lá dentro. E qual é o ativo que está lá dentro? É a informação. Porque todo mundo vem buscar informação, porque aquela informação vale dinheiro. Ismael, deixa eu te perguntar uma coisa. O empresário, o microempreendedor, antigamente tinha muito medo que atacassem o sistema de home bank deles. Sim. Né? E eu não sei como é que está isso hoje, é óbvio que a gente vai questionar, mas hoje eu tenho um sistema chamado GerenciaNet que é muito legal, não tem que fazer propaganda aqui, mas já fazendo, que é muito legal para quem é startup, que está em tecnologia, tanto pela interface como o modelo também muito prático de você colocar a sua conta pessoa física, jurídica e você começar a separar as coisas. Sim. O que é pro Labore, joga para tua pessoa física e você faz os splits, né? Tudo bonitinho. E você, né? Fica dentro da mesma plataforma, uma timeline fácil. Mas o que mais chamou minha atenção é porque ele tem um autenticador no celular. Sim. Então qualquer transação que eu faça na web, eu tenho que autenticar com o QR Code pelo celular. Então eu sou obrigado a estar próximo do computador para eu poder chegar e colocar no QR Code. Ou seja, se eu estiver alguém tentando acessar e eu longe, ele não vai conseguir, de hipótese alguma, liberar aquela transação, porque eu tenho que... Você tem que escanear o QR Code. O QR Code, né? É o segundo fator. Lembra da autenticação em 2 etapas? Da outra que a gente colocou, do episódio 1, né? Exatamente. Então, os bancos, eles precisam se prevenir com isso também. Mas nem todos os bancos usam esse sistema, né? Na verdade, assim, todos eles hoje, se você pegar, né, sem fazer propaganda aqui, mas já falando, você pega Bradesco, Itaú, Caixa Econômica, Banco do Brasil, todos eles têm um token. Então, por exemplo, se você olhar aqui, vou abrir aqui só para você ver, ó. Quando você, no caso, eu sou cliente aqui do Laranjinha, né? Vou fechar aqui, ó. Na hora que eu estou acessando ele... Laranjinha é um banco, é? É o Itaú.
Itaú. Eu não É queria o laranjinha. ele tem um token aqui. Você, por exemplo, quando você instala o seu aplicativo no celular, você não usa já de cara. Você tem que ir lá no caixa eletrônico ou na agência para validar que aquele aplicativo ali, aquele celular é o teu. Se der problema no celular, você tem que voltar lá de novo. Você tem que voltar lá. Trocou o celular, você tem que ir lá de novo cadastrar. Então não temos mais problema de invasão de bancos. Assim, o microempreendedor que está nos assistindo aí, se não tem, ele não tem mais problema com relação a isso? Acabou? Não é que acabou, né? Dificultou. Porque antigamente tinha, né? Tinha. Assumiram tanto da minha conta, transferiram não sei quanto. É porque não tinha esses bloqueios, né? Hoje o banco ele tem várias camadas, né? Como eu falei para você, ele tem várias camadas que isso daí gera trabalho. E aí o pessoal não quer trabalho. Então ele vai usar uma outra forma, ele usa engenharia social. A engenharia social eu vou tratar com o Paulo. Paulo é vulnerável. Né? As pessoas são vulneráveis. Por N motivos. Falta de conhecimento, tá na pressa, falta de atenção. Então, ele usa desses artifícios, né, desses gatilhos mentais para que ele ganhe dinheiro. Então, né, vamos contar o milagre, mas não vamos contar o santo? Entendi. Existem casos, né, que já vivenciamos junto com o cliente, enfim, com parceiros, que pagaram-se valores de boletos falsos. Né? Então, em vez do boleto, o Paulo diz que foi o Paulo que me mandou o boleto, mas o boleto é de um terceiro, eu não verifiquei, paguei. E daqui a pouco está o Paulo me cobrando aquele dinheiro. Não, eu paguei. Então tá bom, então o banco que não acreditou, vamos esperar mais 3 dias. E nada do dinheiro cair na conta do Paulo, quando foi ver, esse dinheiro caiu na conta de outro. Mas e aí, na hora que você vai pegar as informações, o que você viu? A Expert, né? É um X, um P, um E e um R, não é isso? Isso. Aí você botou um R a mais. Só que a pessoa na hora, né, criou lá um nomezinho com R a mais. Expert, né? Quase carioca, né? Expert. Expert. Né? Então, ele botou um R a mais, a pessoa não percebeu, pagou o boleto. E ele não confirma os dados, porque ele já tá, como ele já trabalha com o Paulo há muito tempo, então já tá no gatilho ali, já tá no dia a dia, tá no automático. Esse é um golpe bacana, hein? E acontece muito. Você joga o boleto ali, mas aí você tem que ter informação privilegiada para saber que o cara já tem um pagamento ali. Lembra que eu falei para você lá no finalzinho do nosso outro podcast? No episódio 1. No episódio 1, que às vezes o invasor já tá dentro da casa e o pessoal não tá sabendo. Aí o que ele tá fazendo? Ele tá monitorando o teu tráfego. Então ele tá acompanhando o que o teu financeiro ele conversa com quem, qual é a conversa, e aí ele vai só coletando. Aí no dia tal ele tem informação suficiente. E aí o que ele faz? Então você está posicionando que a maioria dos problemas de segurança digital é de dentro para fora? Assim, hoje você tem um problema de... vou dizer assim, da mesma forma que o usuário é o elo mais fraco, né? As pessoas são o elo mais fraco da segurança da informação. Essas pessoas devidamente capacitadas, treinadas, né? E não é algo pontual. Vim aqui, dei uma palestra e fui embora. Ou, escutei lá o podcast lá do Paulo, né? O The Stories, e foi suficiente? Não. Isso aqui é parte do processo. Você deu um kickoff ali. Só que depois disso você tem que chamar a gente para dar uma palestra, depois você tem que chamar para fazer um treinamento, você tem que botar o antivírus, você tem que botar o backup, você tem que botar o firewall. Então tudo isso vai gerar o resguardo, né? A proteção que você precisa. Tá. Ismael, você conta pro pessoal aí alguma história de segurança, de algum cliente, não vai falar o nome, óbvio, questão, né? Ética, conta e NDA milagre, também, não... tem uns NDA da vida, gente, NDA é um negócio sério. Me diga aí uma história de segurança digital dentro de uma pequena empresa que envolve pendrive. Conta aí, pessoal. Isso aí tem de muito, né? Geralmente é assim, né? As pessoas não podem, até brinco, né? Não pode ver um pendrive dando bobeira, né? E ainda mais se for um pendrive bonito. Então você pega um pendrive bonito, e hoje tem uns pendrives que você olha assim, poxa, eu queria ter aquele pendrive, né? Porque geralmente quando a gente compra é um vermelhinho, feio, ou um verde, né? E aí o que o pessoal faz? O pessoal geralmente pega o pendrive, deixa em cima, o atacante deixa em cima ali da mesa, e aí as pessoas foram lá e pegaram esse pendrive, acharam bonito, e aí vem a curiosidade, né? O que é que tem dentro desse pendrive? Mas aí tem alguém que já aconteceu isso? Já teve. Isso eu tô contando é fato real. O atacante
foi lá e deixou um pendrive... Então, mas esse atacante, ele é de dentro da empresa? Não necessariamente. O que acontece é o seguinte... Por isso que eu falei, qual é a história? Precisa saber da então, história, ó, então, the stories. Vamos lá, no processo, né? Vou voltar aqui desde o início. Então é assim, ó. Uma empresa estava sendo visada por um grupo de... Enfim, pelos atacantes, enfim. E aí as pessoas estavam tentando algumas formas de chegar lá dentro da empresa, né? E aí tentaram... Estava barrado com firewall e tal. Encontraram algumas dificuldades. Aí, como eu te falei, tentou via internet, o pessoal estava bem calibrado, não conseguiu. Tentou, às vezes, um ataque via e-mail, o pessoal tinha alguns programas como anti-spam, né? IDS, IPS, dava uma segurada. E aí o pessoal falou assim, bom, vamos tentar, aqui não vou dizer que foi o último tiro, né? Mas vamos tentar uma abordagem diferente. Então, o que o pessoal começou a fazer? O pessoal começou a deixar pendrive solto. Então, assim... algumas empresas você vai lá visitar, ou você vai lá supostamente entregar alguma coisa, e aí você deixa. E por um acaso deixaram um pendrive no estacionamento. E aí, um belo dia, a pessoa passou, né, pegou o pendrive e levou. Só que Só que ele ia levar para casa dele, levou para dentro da empresa. Não, porque ele deixou no estacionamento ali da área da empresa. Entendeu? E deve ter sido de manhã, né? Não se sabe o horário, mas deixou. O que ele fez? Quem encontrou, pegou o pendrive, levou com ele, entrou. E aí vai aquela curiosidade, né? Aquele ditado, né? A curiosidade matou o gato, né? A curiosidade quase quebra a empresa. Então o que aconteceu? Na hora que ele botou o pendrive ele tem um código ali, né? Que ele faz o seguinte... Ele vai abrir para você a tela, né? Que ele abre, né? Para você, quando você bota o pendrive, ele abre uma janelinha para te mostrar o que tem dentro. Isso. Só que no background, ele roda um script que ele conecta aquela estação a uma que a gente chama de C2, ou enfim, a um computador externo, que é o computador do atacante. E foi o que aconteceu. Aí nessa conexão, baixou o malware, que era um ransomware, e aí o ransomware, ele se proliferou dentro da empresa. Então, a inserção do pendrive já gerou um problema. Por isso, né, que o pessoal é brabo, né, com o pessoal da TI, né, e a gente muitas das vezes é xingado por causa disso. Mas é só um pendrive. Não é só um pendrive. Outro caso também que aconteceu, isso aqui é um pouco mais simples, mas aconteceu também dentro de uma empresa, foi que é o seguinte, a menina usava um notebook tanto dentro de casa quanto dentro da empresa. Né? E tinha um pendrive também que ela circulava, tanto dentro da casa e dentro da empresa. Aí, nessa brincadeira desse pendrive circula para lá, circula para cá, ela pegou um malware, eu não sei exatamente, porque quando eu cheguei lá, o fato já tinha acontecido, não dava para voltar ou verificar o que é, porque eles já tinham formatado a máquina, enfim, já tinham feito algumas ações que não deveriam, mas vamos lá. Ela pegou esse pendrive, passou em alguns cantos, botou no notebook dela e o notebook dela foi criptografado. Só que ela não entendeu qual era a origem do processo. Aí o que ela fez? Sem entender o que estava acontecendo, ela pegou um HD externo dela e colocou. Esse HD externo também foi criptografado. E aí o que aconteceu? Dentro desse HD externo que ela tinha as fotos de casamento, tinha foto, né, vídeos do casamento dela, perdeu tudo, tanto que estava na máquina, quanto que estava na coisa. Caramba! E aí, o que ela fez? Como tinha uma TI dentro da empresa, ela pegou o notebook dela com problema, porque ela não sabia exatamente, ela só estava sem conseguir acessar os dados, enfim, ela achou que tinha dado algum pau, né, no popular, e levou para a empresa. Só que quando ela colocou aquele equipamento na empresa, o vírus, né, o malware, ele saiu. E aí qual foi a vantagem, né? Eu não digo que foi vantagem, qual foi a sorte deles, né? É que a máquina dela, todo o computador da empresa, ele tem aquele drivezinho, né, que é aquele drive da rede, né, onde você joga os compartilhamentos, essas coisas. Então, na hora que ela botou o computador, esse drive, por algum motivo, ele não subiu. Então, ele não se conectou no servidor da rede. E aí, com isso, aquele malware não conseguiu criptografar todos os dados da empresa. Então, assim, de novo, um simples pendrive, um simples HD externo, muitas das vezes, ele pode gerar um problema muito grande dentro da empresa. Então, eu tenho lá 20 computadores na minha empresa.
como é que eu faço para proteger esses computadores? Eu consigo colocar um software que coloque senha, Sim. por exemplo, na entrada do pendrive? Na hora que o cara for colocar, ele fala, pá, cadê a senha? Ele na verdade ele funciona até Porque- um pouco. Assim, ó. A regra é. Pendrive não é habilitado. Tipo USB, né? A portinha Isso, USB isso. ela é desabilitada. Então o que a gente faz? Quando você tem um sistema operacional, você gera um script, vamos dizer assim, que quando o teu sistema levanta, ele desabilita todas as portas USBs. Ponto. Se você não conseguir isso pelo sistema operacional, pelo sistema de antivírus, os antivírus te permitem hoje fazer isso, você consegue bloquear as portas USBs. Então, por mais que você coloque o pendrive ali, como ele não está energizado, ele não está ativado, aquela informação que está no pendrive não vai para dentro do computador. Quem é que consegue habilitar isso daí? Somente a área de TI e devidamente autorizado. Tá, mas na hora que ele habilitar e tiver um malware, já não vai entrar? Não, porque o pendrive está desconectado. Não, mas diga assim, na hora que ele conectar, abrir a porta, não tem como eu bloquear ali na fonte? Não, assim, ó, na hora que você... Qual é o processo correto? Todas as portas desses 20 computadores, a porta USB, ela tem que estar bloqueada. Ponto. Porque já dobrou o tamanho da minha empresa, né? Que tinha 10, agora 10? tem 20. Cresceu, cara. Cresceu 100% aí, você não viu? Eu tô falando, trabalhar com Paulo é fantástico. Inovação, transformação, cresce a empresa. É exponencial. Exponencial. Então, assim, você colocou lá o pendrive, ele não vai funcionar. Aqui você tem que fazer, você tem que ir lá na TI ou na área de segurança da informação com o seu pendrive. Aí nós temos um processo que a gente roda em cima daquele pendrive para analisar se ele tem algum tipo de malware, alguma coisa. Então, aquela máquina que a gente vai fazer o teste é uma máquina isolada. Ela não está na rede, ela não tem acesso a sistemas críticos, não tem nada. Então, por mais que, né, ela esteja bem fechada, mas mesmo assim o malware consiga acessar aquela máquina, ela vai ficar ilhada. Né? Ela vai ficar só naquela máquina. Eu acho que a dica que eu dou para você é a seguinte: desabilita isso tudo. É isso. Aciona o Google Drive ou o eTransfer ou qualquer um desses Dropbox. Mas isso tudo, E Paulo, manda a galera usar lá os arquivos grandes, cara. É uma, mas assim, ó, o principal é porque assim, quando você está usando, não querendo tirar o que você está falando, mas assim, quando você tira o armazenamento do pendrive e leva para o Google Drive, o processo é o mesmo. O problema é o mesmo. Então a gente tem que voltar um pouco antes. Então o que você precisa? Ter políticas dentro da empresa, você precisa ter processos que o uso errado ele seja coibido. Mas mas no Google Drive eles não tem lá um sistema de proteção lá? Tem, mas então, por exemplo, se você fosse mandar um arquivo que você ia mandar pelo Google Drive ou pelo pendrive, certo. aí fala, não quero esse pendrive não, que é muito perigoso esse negócio aí. Você vai subir. Sobe lá e eu desço no Google. Ok, o Google, quando você está subindo o arquivo, ele fica analisando, já viu? Isso, exatamente. Ele dá uma analisada. Pois é, mas assim ó, o Google, você não tem segurança 100%. Um dia o Google pode dar problema. E aí a análise dele não ser uma análise efetiva. Então a gente, assim, lembra que eu falei quando você está na nuvem, você transfere o problema para o cara lá da nuvem? Então, às vezes, o antivírus do Google pode não estar 100% atualizado. Existe um tipo de malware que a gente chama Zero Day. Esse Zero Day, ninguém tem a vacina dele. Tipo a Covid que a gente teve, apareceu, ninguém tinha vacina. O Zero Day é nessa mesma pegada. E todo dia... novo esse cara? Não, o Zero Day é um malware que ninguém conhece. Aí eu levo 24 Nem horas. os antivírus? Nada. Tipo o Covid. O pessoal fala que a turma do antivírus são os maiores criadores de vírus. Isso aí é boato, isso aí é viagem, né? É tipo... eu sujo a rua para não tirar o emprego do lixeiro. Maravilha. Gente, estamos chegando aí no Foquê, já foi bom, hein, essa conversa hoje. Estamos chegando no final aqui desse segundo episódio, né, do The Stories. Como sempre, né? Quem não assistiu o primeiro episódio com o Ismael, tá? Por favor, assistam, porque foi muito bacana também, tanto quanto bom. esse. Mas, Ismael, se apresente de novo aí, porque pode ser que as pessoas não vão assistir o primeiro, mas eles querem saber como é que faz para contratar teu serviço, como é que faz para te acessar, quem é, que nem fala Tiririca, quem é você? Quem sou eu? Então vamos lá. Bom, Ismael Júnior, sou da Aero Security, uma empresa especialista em segurança da informação. Então nós ajudamos as empresas a se tornarem mais cyber resilientes. Foi o que eu falei aqui, né? Eu vim falando. Então a gente ajuda nessa jornada de preparação para que você torne a sua empresa muito mais segura. É óbvio que não é um projeto, não é um caminho rápido, né? Ele tem ali um tempo. Cada empresa
com o seu momento, mas a gente está aí de mão dada, trabalhando para que você se torne muito mais seguro e leve essa segurança para o seu cliente, leve essa segurança para os seus parceiros. É importante, só lembrando aqui, você lembra que hackearam a conta do Paulo e o Paulo estava vendendo, alguém estava vendendo geladeira no nome dele? Né? É porque ele tinha credibilidade. Então, quando você tem uma empresa com resiliência cibernética, você tem uma empresa com credibilidade, o que tiver acontecendo ali, as pessoas vão acreditar. Vai gerar valor para você. Esse valor você traz novos clientes, você traz novos investimentos, aquelas que são startups, né? Então, você atrai aquilo que é de bom porque as pessoas olham para ela e vê confiança. E aí, dos viés de confiança é a questão da segurança. É você saber que os seus dados estão ali protegidos com elas, com aquela empresa. E aí a gente ajuda essas empresas nessa jornada. Então, seja com análise de vulnerabilidade, seja com pentest, seja com treinamento. São acessíveis para o micro e pequeno empreendedor? São. Porque às vezes o cara acha que isso é serviço de gente, de empresas grandes, eu não consigo pagar. Não existe isso. Não tem. Na verdade, assim, cada empresa, quando você tem empresas que vou dizer que são nichadas, né? Então você tem, vou usar um termo aqui, né? Então, para cada pé descalço você tem um chinelo que cabe ali para você, ele vai caber certinho, tá? Então, assim, é óbvio que quando você pega empresas maiores, elas vão te cobrar muito mais por aquele valor. Isso não quer dizer que o meu serviço seja pior ou melhor, mas é aquilo que foi contratado. Entendi. Né? Então, existe serviço, né? E existe soluções que cabem no bolso e naquele momento daquela empresa. Então, às vezes, você contrata uma Kombi para trabalhar, mas daqui a pouco você tem que comprar uma Scania. Então, naquele momento, a Kombi resolve o teu problema. É adaptável ao tamanho. Exatamente. Então, aquilo que um banco, como a gente estava falando aqui, precisa de recursos tecnológicos, isso seja pessoas, seja em questão de nível de processo, seja em questão de tecnologia ou de parceiros, não se compara com empresas de pequena e média empresa. É óbvio que tem um baseline ali, antivírus, firewall, né? Bloquear o USB, como a gente falou, isso é basilar. Mas assim, outras coisas não é o momento daquela empresa, até porque ela não está nesse nível de exposição. Mas é bom todos desde o começo já se preocupar com Sim, cibersegurança. sempre. Hoje, assim, não tem empresa que não está na mira de um atacante. Isso é importante, né, gente? É mito, tá? É mito. Você pode ser atacado amanhã ou já foi atacado e não está sabendo. Você tem um cara rodando dentro da tua casa e não está sabendo. Exatamente. Estão tomando a tua cerveja, estão usando o teu chinelo e você não está sabendo. Exatamente. E aí, por único, não roubar a tua escova de dente. Aí o negócio vai ficar feio. Exatamente. Então, você precisa de recursos para você detectar aquele intruso. Então, Aero Security, nós estamos aí para ajudar as empresas. Nosso colega Paulo vai botar aqui os créditos. Vamos colocar os créditos aqui já aqui embaixo. E aí vocês entrem em contato com a gente vai lá, conversa, apresenta as soluções que nós temos e conte com a gente nessa jornada. É isso aí, gente. Até semana que vem com o episódio 3 de The Stories com Paulo Carvalho. Um abraço, meu querido. Obrigado pelo convite. Hein? Até mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau.